Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 23 de abril de 2025. Eu quero que você assista esse pequeno trecho de vídeo aqui e eu vou comentando, tá? Trata-se de um vídeo onde eu trago para você que há uma demonstração por amostragem, né? Por amostragem, estatisticamente, quando você tem uma massa de dados que você tira fragmentos daquela massa de dados e vê o comportamento normalmente, olha, irmãos, normalmente, o comportamento daquela massa de dados, daquela amostra, corresponde a quase a totalidade. E eu vou trazer para vocês aqui, mostrar que a qualidade dos crentes, e ache ruim quem quiser, mas a qualidade dos crentes hoje, de uma grande parcela da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, numa escala de 0 a 10, eu daria 1,5. Por que, irmão Josué? Por causa de tudo que temos denunciado aqui. E eu vou mostrar a vocês aqui que o irmão mandou um vídeo para mim, que se trata do protesto realizado, eu acho que foi em 2020. E o povo afluindo para a escola bíblica, mas o coração muito longe das condições necessárias para entrar no santuário de Deus, na presença de Jesus, render-lhe ofertas de louvor, de gratidão e de adoração. Por quê? As pessoas mostram, como eu falei, o que realmente elas são. E se nós, como humanos, reprovamos peremptoriamente essas atitudes, nos deixam repugnados, nos deixam estupefatos. Imagina a santidade de Deus. Então, irmãos, assistam aí esse pequenozinho trecho de vídeo. Essa vergonha do Claro que precisa. Claro que precisa. Manda teu pastor aceitar. Aí no crédito do tempo essa vergonha. Manda teu pastor aceitar Jesus primeiro. Quanto mais tarde a igreja cresce. Crescer em número. O que a gente quer é operação de maravilha. E vocês estão doidos, vocês é bestalhados, vocês deveriam tirar o demônio do corpo. Olha pra irmã cheia. Tira, irmã, não tá cheia? Tira você. Tu não tá cheia do espírito? Vocês deveriam se converter em vez de passar com essa palhaçada. E vocês não? Você é um Você, todo tem um mundo. narizinho ali de palhaço, fica mais bonito pra vocês. Vocês deviam se vestir. Bota nele, no teu guru. Oxe, quem? Bota no teu guru. Bota no teu chefe da gangue. Trata-se do povo que estava se dirigindo ao templo central. E ali na frente do templo, em plena escola bíblica, um grupo de irmãos denunciando, mostrando a realidade, a verdade, o que ocorre dentro dessa administração. E os crentes cegos, como jumentos, tá entendendo, irmãos? De cabresto e outra, ferrado, como gado ferrado, com os olhos fechados para não ver os abusos, as qualidades que demonstram que essa administração está muito longe de servir a Jesus e de ser recebido por Jesus. Eu vou mostrar aqui a vocês. Então, essas irmãs aí demonstraram, olha, os irmãos estavam lá, primeiramente, ordeiramente, mostrando uma realidade que eles tentam esconder. E aí vem esse gado alienado, porque é gado alienado mesmo, ferrado, tá entendendo? Aí começa a agredir verbalmente os irmãos que estavam pacificamente denunciando. Não somente agredir, como provocar. E aí vocês viram que elas duas aí, essas duas irmãs, eu estou falando dessa pequena amostra, mal educadas, indelicadas, desrespeitosas, agressivas, inconsequentes e sem nenhuma qualidade que demonstrasse a presença do Espírito Santo. Ao contrário, um coração cheio de ervas daninhas, que demonstra, irmãos, não somente o coração, mas como a mente turbada, perturbada, chagada e doentia. Porque diante de todas aquelas denúncias que vocês já conhecem, os irmãos pacificamente denunciando, essas mulheres se portarem
de uma forma tão deselegante, agressiva, desrespeitosa, mal educada, sem nenhum tipo de conhecimento crítico da realidade. Ou seja, é um gado ferrado, alienado, realmente indo para o matadouro. Eu quero que o senhor toque em mim. Isso é uma gangue. Vem tocar em mim também. Toca, você vem Vem pra tocar ser em mim. de Lei Maria da Penha. Vem tocar em mim. Você é um doido, rapaz. Merda Doido não, é mexer- tu. Isso mexe com merda. Vamos Doido é embora. tu, Você é um merda. Olha a boca da irmã. Merda, Daqui a desce, não pouco ela tá falando línguas Que estranhas, né? merda? Que merda, Melhor tá com o pastor, meu Deus. mas tem perdão que é com você. Daqui a pouco vai estar falando língua estranha lá dentro, ó. Demônio. E aí ela disse que é vocês protestando e a igreja crescendo. Crescendo com essa qualidade de gente como essas irmãs, com essa qualidade de crentes como os irmãos, onde vocês viram chamando os irmãos de abestalhado, de doido, tá entendendo? E o pior, provocando para que os irmãos fossem levados para cometer uma agressão ou um crime. E aí ela evoca a Lei Maria da Penha. O importante, o interessante a observar é que esse gado alienado estava correndo para entrar no templo para cultuar a quem? A Deus ou ao seu guru, como o irmão bem fala? Presta culto ao gestor presidente, a sua esposa, seus filhos. Então, irmãos, isto é uma coisa, assim, sem qualificação. São pessoas desqualificadas, despreparadas, pessoas sem educação, mal formadas, mal informadas, que agem como um gado e como um gado que falta miolo. É isso que acontece. Cadê a Giovana? Apareceu também, não? É eu que vou levar. Só fica por baixo comandando no computador. Daqui um pouco vai estar falando línguas estranhas. Leite de Giovana já tá forrado aqui no hospital. Deixa ele. Cadê ele tá gordo? Não fala com doido, não. Aquela ali é filha de pastor, ó. Filma aí. Filma aí, benção. Tirar sua foto, porque eu sou um canal bonito. Tira, filma aí. Bota aí. Não tem golpe, não. Tô preocupado. Engraçadinho. Tô preocupado contigo, isso. Eu sou um miserável, tu. E tu é o quê? Eu sou um miserável. E tu é o quê? Tu é o quê? Tu é o quê? Vem encostar a mão em mim aqui. Tu é um miserável. Vem encostar a mão. Tu é um miserável. Vem. Dá tempo pra pegar. Oi, irmãos. Oi, pessoal. É, tudo revoltado, os adeptos do guru, tudo revoltado, ó, saindo agora. Olha ele saindo aqui agora. Saindo, discutindo, chamando a gente filho do diabo, chamando de merda. Aí quer dizer... é brincadeira, né? Aí ele saindo aí, ó. Olha os obreiros saindo aí, ó, tudinho, ó, saindo. Saindo aí, ó. Terminou agora. Primeiro período da escola bíblica. Os irmãos saindo. Os irmãos do interior, os irmãos que vêm de fora, de outros estados, região metropolitana. Aqui está, irmãos, os obreiros saindo. Olha os obreiros. Olha os obreiros saindo aqui. Aqui, irmão. Tá ali o doutor Miguel, pastor Emanuel, Monsivaldo, Monsunamita, filha do pastor Manuel Justino. Ali, ó. Ali. A coisa é tão terrível que essas pessoas, pelo menos essas duas aí, demonstram um espírito de feitiçaria. Aquele mesmo espírito que age na macumba. Quem faz a macumba, quem faz prognóstico, quem roga praga. Por quê? Àquelas alturas, o presbítero Giovanni Cardoso, homem honrado, servo de Deus, que não compactua com o pecado, pelo contrário, conforme Paulo escrevendo aos Efésios, ele denuncia e não compactua com as obras infrutíferas da carne. Essas duas filhas de Belial, que se conduziam, se direcionavam para o templo, adorar quem? A Deus, rogando praga, lançando feitiço, dizendo que Deus ia ter um encontro e já tinha forrado o leito de Giovanni Cardoso no hospital. Qual é o Deus? É o Deus de Israel? Não. O Deus delas é um Deus ceboso,
mentiroso, que aceita a idolatria, que mente, que pratica rachadinha. É isso o Deus delas. Porque dizer que essas pessoas adoram a Deus é uma abominação e chega a ser uma blasfêmia, irmãos. E nesse interim aparece um obreiro, por certo estava de paletó, de gravata, com a Bíblia na mão, ou debaixo do braço. Aí vai filmar o irmão pode filmar, companheiro, pode filmar, não foi assim? E ele chama, tu és um miserável, sabe nem falar, não sabe nem usar devidamente o português. Mas é isso aí, irmãos, essas e muitas outras são as qualidades, como eu falei, por amostragem. É claro que não representa toda a massa, mas representa uma grande parcela, que acoita o pecado, a mentira, a dissensão, a agressão, a separação, a dissolução, tá entendendo? Ou seja, todo o fruto da carne. Então quem reina? É o Espírito Santo de Deus, que você vai dizer? Não, são os demônios que reinam absolutamente nessas reuniões, porque o Santo de Israel jamais, a Bíblia diz que, Jó disse que ele é tão puro de olhos, que não pode ver o mal. E eu queria ler aqui para essas irmãs, essas servas, não de Deus, mas do gestor presidente. Isaías capítulo 5, versículos 20 e 24. Para você que, com tanta agressividade, desrespeito, deslealdade à Bíblia, né, é uma coisa assim que não se nomeia deselegante, deseducada, tá entendendo? Os ímpios não procedem dessa maneira. É por isso que eu ontem publiquei um vídeo aqui de um preso, um detento, dizendo que não querem, ele representando os da cadeia, que pessoas como vocês, que apoiam e defendem essas qualidades, se dirijam aos presídios para pregar, porque vocês não têm vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo 20 e 24, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. É a palavra de Deus, aqui escrita no profeta Isaías, que está dizendo, ai de você, que vê o pecado e chama de santidade, que vê as trevas dentro dessa gestão e chama de luz, que vê a mentira e chama de verdade, que vê a separação e chama de união, que vê o orgulho e chama de reconhecimento dos seus estados miseráveis, pecaminosos, de pó diante de Deus. Então, ai de você. E esse ai significa o quê? O versículo 24 diz, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, a tua raiz endemoniada. Vocês chamaram os irmãos de endemoniados, mas endemoniadas e endemoniados são vocês, que rechaçam a luz, afugentam a verdade, abraçam as trevas e se deleitam com a mentira. Aí diz assim, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra de quem? Do Santo de Israel, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Ainda no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 17, diz assim, ó, de que me serve? Vocês não se dirigiam para o templo? Para, hipoteticamente, buscar o quê? Vocês foram adorar a Deus ou foram olhar para a face e render graças e louvores e adoração ao bezerro de ouro, vírgula, de carne chagada do pecado, da planta do pé ao alto da cabeça. Então a Bíblia diz o seguinte, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bode. Ou seja, você vai ver que toda a sua oferta é abominação, é em vão. Quando vindes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar nos meus atos? O que era que você estava fazendo aí no templo? Numa aparente ida para oferecer sacrifício a Deus. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene.
Quem está falando aqui é Deus, não é Josué, não é ninguém. Você é uma iníqua, vocês são iníquos, vocês são perversos, injustos, pecadores, mentirosos. Então, a Bíblia está dizendo que Deus não pode suportar nem mesmo o ajuntamento. Vocês se ajuntam, mas não para que Deus receba o vosso sacrifício. Fica tudo hipoteticamente estabelecido. E o engano se proliferando no meio de vocês. Ah, porque a igreja está crescendo. E o irmão diz, crescendo em números. Eu quero ver em milagres, operações de maravilha. Está crescendo em desunião, em opressão, em mentira, em exploração. E não adianta você dizer que eu estou me levantando com a igreja, que não. Porque eu não estou falando da totalidade, mas essa parcela que apoia e defende todos esses desvios são tão praticantes quanto eles. Lembre-se do vídeo do preso. Se não assistiu, assista-o. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Você sabe que em um desses protestos, uma bicicleta bateu em mim e eu caí, me levantei, glorificaram a Deus lá na frente. Gritaram, aleluia, glórias a Deus. Quando viram eu me levantar, se envergonharam. Então, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Isso aqui não é para os pecadores, não é para os ímpios, é para vocês que dizem ser crentes. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Você, olha, eu vou repetir novamente. Ajudai o oprimido. Quantas pessoas têm sido oprimidas por essa gestão? Cadê a sua solidariedade? Cadê a sua empatia? Cadê a sua condenação dessas opressões? Você é solidário. Fazei justiça aos órfãos. Cestas básicas, quantas são negadas? Pelo contrário, vão buscar donativos e víveres na casa das viúvas e dos aposentados. E, por cima, vendem. E você, contribuindo para isso, isso chama-se injustiça. Então, eu vou ler um versículo daqui a pouco para você. Um outro versículo. Tratai da causa das viúvas. Esse é o tipo de crente que tem, em sua maioria, se congregado dentro dessa instituição. E em Salmos, capítulo 89, versículos 13 e 14, está dizendo assim, ó, tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. É por isso que você ainda vive. É por isso que você ainda tem, assim, esse sentimento de que está adorando a Deus, mesmo com todas essas cargas de imperfeições e não conformidades, porque a longanimidade e a misericórdia de Deus está esperando que vocês se arrependam, mas vocês estão dando sinais de que não pertencem à igreja do Deus vivo. Com feitiçaria, com mentira, com engano, com maldade no coração, dando traços de que estão endemoniadas, raivosas, vocês estão chagadas, do alto da cabeça à planta do pé e vice-versa. Tá? Então é isso, irmãos. Nós temos mostrado e vamos continuar aqui mostrando indefinidamente. Então, aí tem uns desavisados que dizem, não, senão Deus já agia. Para esses que pensam, né, que Deus está sujeito ao tempo dele, que deve agir quando, como e da maneira que ele quer, eu aconselho a estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e conhecer a história secular da humanidade, tá? Que Deus em Cristo a todos abençoe.